Bem-vinda, Leoa! Que honra, que satisfação, que alegria ter você em mais um episódio da terceira temporada do Sabrina Cash Desperte a Sua Leoa. Como eu costumo iniciar esse nosso bate-papo, e você já sabe, cada episódio aqui é muito especial. E o de hoje é especialíssimo. Prepara, não se distraia. Separe um momento e um lugar muito carinhoso para que você possa acompanhar essa jornada de hoje, porque eu estou com uma leoa muito especial. Bem-vinda, Maria Marta. Sabrina, muito obrigada. É uma honra receber e estar no seu espaço também. Conversar com você é sempre uma ligação, uma energia muito. É recíproco e a gente olha para ela e a gente já sente que é algo de muito pulsante, muito potente. E como de costume, eu vou trazer um pouco, porque eu costumo dizer, a vida da gente não cabe num látis, a vida da gente não cabe num currículo, mas eu vou trazer um pouco e eu quero que você vá sentindo ao longo da nossa experiência o quão grandiosa é a jornada dela, que é design de formação. Ela é design pesquisadora e já deu para sentir também, esteve ao lado de grandes empresas em inovação, projetos de criatividade e criação, mas eu não vou já antecipar a nossa conversa. Ela é mestre em arcangelismo. Então, assim, eu já estou encantada, eu já estou com papel, caneta nas mãos. E ela também é mestre em Teurgia. teurgia, que ela vai nos explicar o que seria. Mas assim, quando ela já falou em estudo da obra de Deus, eu já fiquei assim, muito, muito encantada. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Queremos saber Tudo. tudo. Não me esconda nada. Nada. Você está na mesa em que todas dizem. É sempre muito curioso. Nossa, eu nunca tinha falado isso para ninguém. Olha só. Nossa, eu nunca toquei nesse assunto em nenhum outro podcast. Então, assim, sinta-se à vontade, você está em casa. Essa é uma mesa de muita potência. E eu já queria que você começasse nos contando, porque a gente olha para o teu currículo hoje e muitas vezes você olha para o currículo de mulheres hoje e diz: Nossa, como é que ela chegou nesse lugar? Como é que ela fez tudo isso? Socorro, Deus, eu ainda estou aqui e me sinto um tanto quanto atrasada. Fala para nós como Maria Marta, lá na infância e na adolescência, já viu o mundo e pensava nessa jornada profissional lá atrás e como é que essa dinâmica foi se desenhando para você ter chegado até aqui? Muito bom, muito bom. Então, olha, gente, muito prazer, vocês que estão ouvindo, essas leoas aí da Sabrina, e você que é novo, tá chegando. Eu acho assim, Sabrina, que a gente sempre está no lugar certo, na hora certa, com as palavras certas, com as pessoas certas. E voltando à minha infância, tomando um cafezinho que mineiro, ó, eu lembro lá de Minas Gerais. Uau, e é mineiro mesmo. Mineiro mesmo? E, gente, eu gosto muito da minha terra. Vim parar aqui em São Paulo. Mas lá em Minas, a gente tem esse negócio, esse aconchego de levar as pessoas para casa para ficar na cozinha. É o pão de queijo, a broa, o cafezinho. Tem esse negócio de aconchegar. Eu acho também na Bahia Tem também tem esse muito. negócio, né, de levar para cozinha, né? Passa ali. Em Minas, quando eu era pequeno, eu era criança, eu gostava muito de trabalhar com desenhos, criar histórias, Ah, escrever. Eu vendia, você acredita? Que os coleguinhas na escola ficavam assim, cria uma história para mim disso. Aí eu criava o desenho em quadrinho, história em quadrinho, desenhava tudo e vendia R$ 1, 50 centavos, fazia uns desenhos. Era assim que funcionava. incrível! E sempre gostei muito da criatividade, pulsava em mim, assim, o tempo todo eu tinha que estar desenhando, brincava de desenhar. Aí depois veio jogos, videogame. Eu também trabalho com jogos hoje, que é uma coisa interessante, porque vai remetendo tudo da nossa bagagem, né? E os jogos de autoconhecimento, porque você consegue levar a pessoa também para jornadas através do lúdico, sonho. E aí, então, na minha infância, eu desenvolvi bastante essa parte da criatividade. Aí fui me envolvendo, crescendo, brincava, construía coisas, brincava muito de inventar história por exemplo, assim, vamos fazer de conta que a gente tem uma loja de não sei o quê, e os coleguinhas, né?
Aí fazia comidinha na panelinha de barro, inventava o fogãozinho, Eu obviamente, adorava isso. com a ajuda dos adultos, né? Aham. Mas fazia mesmo, tijolinho, madeirinha no chão e ficava cozinhando macarrão ou coisinha assim, de verdade, né? Pra gente experimentar, experienciar. Então, a experiência para mim, desde a infância, foi um negócio muito bom. E me permitir mesmo explorar. Eu era uma moleca, e aí experimentava tudo sem parcimônia, viu? Ia para todo Sem canto, limites, sem sem moderações. limites. Eu acho assim, no interior, não sei se você também era assim, a gente podia brincar solto na rua. Isso era um patrimônio imaterial gigantesco. E é muito diferente hoje. Muito. Hoje a gente vê todo mundo enclausurado, com medo, se sair na rua vai ser assaltado, o que que acontece? Não vou deixar meu filho nem dar um A passo. liberdade de se locomover, de ir na casa de uma amiga. É... Eu pulava muito elástico, eu não sei Ah, vocês. gosto. Eu nem lembro mais como é que era. Nossa, eu adorava. E essa história de brincar de comidinha? É. Nossa, horas e horas E ali. gostoso, né? Demais. Contato com a natureza. Adorava ir pro meio do mato, subir em árvore, pegar a fruta da árvore, né? Que hoje é uma coisa assim, pomar o lugar para você. Então sempre gostei disso, minha família sempre ok, liberal, assim, vai brincar, criar, inventar, não podava nesse sentido. Acho que a minha criatividade foi bem solta, Legal. bem soltinha. E minha mãe, como pedagoga, ela ia experimentando os ensinos dela comigo. Fazia assim, o que, que você está desenhando? Eu, às vezes eu nem sabia desenhar, fazia um monte de bola, de ciclo, aí eu contava para ela a história, o que, que era aquilo, né? Segundo ela, que eu também não lembro. Então tinha essa parte também do chão fértil para criar sementes. Incrível. E aí isso eu agradeço muito a minha família. Nada permitido. Eu, obviamente tiveram os percursos de desafios, que a gente trabalha, a gente entende que foram traumas, momentos, mas isso ao longo da vida, né? Lembrando das partes boas, eu tenho isso muito nisso. Gosto muito. Ai, essa menina então criativa, cheia de sonhos, cheia de ideias, vai para a adolescência e aí quando é que você começa a pensar e para onde você foi profissionalmente? Porque eu também costumo dizer que nossa, é um baita desafio. Sim. É um desafio e eu espero que as adolescentes, filhas das nossas leoas, também possam assistir. E hoje a gente tem essa possibilidade de acessar tanto conhecimento e não ficar tão enviesada naqueles testes vocacionais É, rígidos. Como foi para ti? Onde você estava? Então a gente olha para essa menina criativa, imaginativa, cheia de sonhos. E aí, conta para nós. aí entra uma questão que a família tem aquela coisa assim, se você é advogado, se você é médico, engenheiro, é ótimo, é isso que é bom, isso que é bom você formar. Tem parte da minha família que nem estuda, era fazendeiro, né? Então entrava nessas questões assim. Minha avó, meus avós, às vezes não sabia ler, não sabia, não tinha uma questão de formação mesmo, alguns tinham. Né? Mas entra essa questão assim, se você for um bom médico, uma boa advogado, um bom engenheiro, mas eu queria desenhar. Então, como é que faz? E aí, tive uma inspiração de um tio, que era designer, artista plástico. Olha que incrível. Bem sensível, maravilhoso. Travou esse caminho na frente, foi na frente. Minha mãe falou assim, vai um dia lá ficar com ele no estúdio, vê se é isso que você gosta. Vai lá conhecer, pra você ver. Aí eu fui, eu adorava ir para casa dessa minha tia que morava aqui em São José dos Campos. E fui conhecer o estúdio, já adorei, porque era cheio de bonecos, cheio de arte, tinta, e ele fazia quadros maravilhosos. E eu falei, gente, é possível? Olha que beleza. Em Artes Plásticas, em Minas Gerais, na UFMG. Trilhou esse caminho, construiu. Nossa, gostei. E tinha diferença entre design e publicidade, né? Uma área vai mais para o marketing, uma outra área é mais sensibilidade de criar artes, né? Não é esse marketing forçado Entendi. para vender, né? Uhum. Então, à medida que eu fui entendendo e gostando cada vez mais, eu falei, é isso que eu quero ser designer. Então, vou tomar isso. Fiz a faculdade, passei em algumas cidades. Esse momento de sair da casa dos pais gerou um negócio assim, epa! Um rompimento, né? Momento, claro, mas né, acho que os pais têm mais medo que a gente, parece, né? Porque minha Sem mãe ficou para dúvidas. morrer. Sem dúvidas. Chorou.
É difícil sim. Hoje, como mãe, eu entendo muito mais do que já entendi outrora. E, ao mesmo tempo, permito-me acessar um lugar de aconchego e de cura, dessa compreensão de que os filhos vão para o mundo. Isso, isso é tão real, tão visceral. Isso é. E aí você saiu. Isso, porque o adolescente ele quer aventura, né? Quer. Quer encarar um mundo novo, aventura. E bendito tio, hein? Olha, bendito inspiração, tio. Muito obrigada. Magna Tio, um Silveira. beijo, tio, porque você foi Inspiração. Nem sei se ele inspiração. sabe disso, hein? Vou mandar esse vídeo pra ele. Por favor. E então comecei a me formar, conhecer outras pessoas, aí fui para o outro mundo social. Tá. Outras pessoas, outro estilo, outro público. Aí entra aquele negócio de adolescente, faculdade, entra a comparação, e você é bom nisso, você não. E aí você começa a entrar em lugares que você até então estava no ninho e não conhecia, né? E menino de interior era outra vibe, né? Eu te entendo. Outra energia. E para a capital foi uma coisa assim, nossa, então peraí que o mundo é maior do que eu estava pensando que era. Né? E trabalhava muito. Desde então, no meio da faculdade, já arrumei meus estágios. Aí já comecei a ganhar meu dinheiro. Isso, eu acordava 7 horas da manhã para ir trabalhar e de noite que eu ia para a faculdade, no meu dia, chegava em casa 11 horas da noite, trabalhando, fazendo já meu dinheiro ali, conquistando, começando a conquistar, né? Os caminhos, o que eu gostava. E nisso eu senti que eu estava ficando pesada. Que foi meu primeiro chamado espiritual. Fala mais para nós. Quando você diz assim, nossa, senti, Leoas, que eu estava ficando pesada, porque tem muitas mulheres nesse lugar. Fala mais para nós. Tá. O que foi para você, naquele momento, no túnel do tempo, tá se sentindo nesse lugar? Eu estava numa carga horária insana que eu nunca tinha experimentado. E achando que é maravilhoso, tô trabalhando, estudando, abrindo caminho, fazendo acontecer. Mas eu senti um peso. Comecei a ter crise de asma. A ansiedade bateu. Porque eu, a perfeitinha, tinha que dar conta de tudo. Entrei numa questão da filha perfeita. Nunca... Tem que dar conta, tem que fazer, tem que acontecer. Dar nota boa. Não pode repetir, nunca repetir de nada disso. Também. Isso hoje eu tenho um orgulho, mas falei, gente, que peso que leva. É muito isso, peso, né? 10 em tudo, 9,9 é um sofrimento. Exatamente. E se eu repetisse alguma coisa, eu ia morrer. Ainda bem que não aconteceu isso, porque senão acho que ia ser um trauma que eu ia trabalhar hoje. Mas sempre tendo que ter essa energia de vou conseguir, vou fazer o melhor. Você tá boa sempre. Obviamente, tinha trabalhos que não iam. A conta não fecha, né, Mar? É. E aí, você Eu nesse me sentia lugar... pesada, então, nesse sentido. Comecei a ter asma, comecei a ter ansiedade, já não estava gostando mais de fazer tudo isso de uma vez só. E, ao mesmo tempo, me encontrando. Quem sou eu no meio disso tudo? Morando com muita gente. Não era o meu espaço. E eu estava indo com a maré ali no negócio, descobrindo um caminho que eu nunca fiz, nunca trilhei esse caminho, né? E eu falei, gente, precisa fazer alguma coisa, porque eu estou começando a ficar esquisita. Sabe o que era esse esquisito? Era esquisito. Eu voltava cansada, dormia, saía correndo, já não queria mais ficar em casa, porque tinha muita coisa, muita gente, tudo. Já não estava me encontrando no espaço. Estava achando que eu precisava buscar outras coisas. E aí, descobri uma pessoa que eu gostava de ir num restaurante que era bem orgânico, e lá tinha uns folhetinhos. Aí eu descobri assim, reiki. Aí eu falei, nossa, interessante isso aqui, não sabia o que era. Eu falei, vou fazer. Que eram comidas naturais, esse lugar que eu fazia. E tinha essas... E aí foi quando os meus pais separaram também, que eu senti toda a carga. Que eu até então achava que minha família era perfeita. Nada acontecia ali dentro. Os pais separaram, eu acho que eu senti mais. Eu entrei numa crise ali. Eu achava que, meu Deus, minha família perfeita desmanchou. O que é isso que aconteceu aqui? E, além disso, na carga pesada lá do dia a dia, né? Então, depois eu chamei essa pessoa, essa mulher, e comecei a fazer sessões de reiki. E, ao mesmo tempo, quando meus pais separaram, minha mãe viu que eu dei uma bloqueada, ela falou assim, vai fazer uma sessão de terapia com um psicólogo. A família inteira achando que psicólogo é coisa de doido. Nossa, ainda assim, nesse mindset. Nesse mindset. Que bom que eu fui. E foi ótimo. Eu achei uma psicóloga que trabalha com arte. Uau! Tudo conectado, assim. E ela trabalha com música, ela era cantora.
Nossa. E ela fazia sessões através dos sons. Comecei a entender as energias através dos sons. Ela trabalhava nas sessões de terapias com sons terapêuticos. Eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, olha Incrível. que coisa sincrônica. E ao mesmo tempo comecei a fazer sessões de reiki. E nas Pra sessões, pra te foi a alinhar, mim. sim. Ela começou a trabalhar com cristais, que eu não tinha contato até então, com as essências, que eu também. Cada vez que ela fazia, eu ia me abrindo mais, ela falava assim, você viajou para longe hoje, hein? Onde você foi? Eu sentia meu corpo saindo, assim. Era uma coisa surpreendente. Eu não sabia o que era isso. Falei, gente, interessante. Aí comecei a comprar livros de reiki, comecei a comprar as minhas pedras, as minhas essências, me conectar mais. Te atraiu, fez sentido pra ti. Legal. Isso. Comecei a buscar mais espiritualidade também nesse sentido. Comecei a fazer retiros. Então, mas era entre retiros de católicas, né? Eu esqueci o nome da. Fui fazer alguns retiros para me encontrar. Nessa busca. Nessa busca. Tem coisas diferentes aqui também. Gostei, porque quando eu faço isso, eu sinto bem, fico bem. Mas não sabia que nome que era isso. Então, me formei nesse meio, fazendo só essas coisas assim. Quando eu me formei, eu vim morar em São Paulo, porque esse meu tio me contratou. Uau, tio, você é demais. Ele me contratou meu primeiro emprego, então. Foi Olha aqui que em São legal. José dos Campos. Então, o mundo girou e eu vim parar em São José dos Campos. E nesse caminho, Sabrina, foi interessante também, porque logo na sequência eu me inscrevi para uma pós-graduação em Barcelona. A pretensão, assim, vamos ver isso aqui, vamos ver. Que era psicocriatividade. Nossa. Comunicação criativa. Eu falei. Aí, no meio do caminho, já tinha uns 6 meses que eu estava trabalhando lá com ele, e meu tio faz um trabalho excepcional, que é, ele vai conhecer o cliente, ele vai lá no cliente, ele escreve um storytelling maravilhoso, que eu aprendi a contar as narrativas do meu trabalho de inovação e design com ele. Com ele. Ele Que constrói escola marca, viva, né? escola viva. Ele constrói marca, mas é que o povo hoje tem o costume assim, vou comprar uma marca na internet pronta. De forma alguma, ele vai lá conhecer vocês, a sua história. raiz, a sua história. Isso ele cria a marca a partir, ele pare sua marca a partir do que ele conhece. Isso foi muito rico para mim, sabe? Como ele é artista plástico, literalmente ele está parindo um negócio ali. Então, no meio desse caminho, eu recebi a resposta da Universidade de Barcelona, que eu fui aceita. Falei, meu Deus, e agora? Frio na barriga. Exato, eu fiquei, pô, não vou, o que acontece? Isso aí era era setembro 11 e iniciava em janeiro de 2012. Tava pertinho, né? Já tinha que resolver. Meu pai me deu um Fordinho Ka, aquele tartaruga, ninja. Já tive um dele. Então Sim. foi meu primeiro carro também que meu pai me deu depois desse momento. Eu falei, vou vender. Vou pra lá. Falei, pai, tudo bem? Você tem que né? Fiquei aquele negócio assim. Da menina boazinha. Ele falou assim, não, mas aí é seu e da sua irmã. Jogou minha irmã no meio do carro agora, depois, porque eu tinha que dividir com ela o valor. E como eles separaram também, eles pegaram tudo lá, os negócios, ele falou assim, tá bom, eu te dou uma parte aí, vai, pode ir. Aí eu fiquei empolgada e falei, pô, minha família é parte da minha família. Porque ele falou assim, a Europa tá em crise, o que você vai fazer lá? Vai passar fome. Eu falei, que isso, né? Porque na minha cabeça, tipo, vai ser Um mundo novo, novas possibilidades. Nossa. maravilhoso. E aí fui, menina. Aí o que aconteceu? Minha tia conheceu uma pessoa no salão de beleza que falou que a filha morava em Barcelona, que ela podia me receber lá, que eu não conhecia ninguém. Sabe que as coisas acontecem e faz assim, pum? Deus vai providenciando, né? Exato. E aí ela entrou em contato com essa moça, ela falou assim, pode ficar na primeira semana aqui em casa, que eu te ajudo. Eu conheço um brasileiro que é taxista, ele tipo... Então, olha, cheguei tudo foi se parada. desenhando. Então, as coisas vão acontecendo certinho, sabe? Eu fico impressionada com a sincronicidade. Quando você para observar, você vê que você está parado o tempo inteiro. Então, não tem momento ruim na sua vida que você não possa parar para observar o que está te fazendo uma luz, né? Eu falo sombra e luz andando. Você possa observar esse caminho acontecendo. Então, pronto. Fui parar lá em Barcelona. Não tinha nem roupa para aquele frio que estava acontecendo lá. Era inverno, não sei o quê. Cheguei lá, tive que comprar tudo também. Fui levar as roupas do Brasil, não tem nada a ver. E aí, morei com ela uma semana. Aí já queria meu espaço. Queria quero conhecer, morar com gente local, que era uma catalã. Morava uma catalã, um italiano e eu.
uma outra casa, perto do mar, que eu sempre sonhei em morar. Me mudei e comecei a abrir os caminhos, tudo sozinha. Eu escrevi minha carta, eu abri o caminho, eu fui lá na faculdade, me matriculei, eu mudei, sabe assim, eu fui fazer os caminhos. Você protagonizou. Isso. Acho que ali eu comecei a assumir meu lugar. E abriu Era você por você. fantasticamente. Isso. Eu nasci de parto cesárea e tem esse negócio que a pessoa tem dificuldade de ir para a vida, né? Sim, Mas, sim. quando eu comecei a fazer o caminho de ir por conta própria, Fluiu. eu senti assim, tô nascendo aqui, é por minha conta, não tem ninguém por mim aqui não, mas comigo mesmo. E quando você põe uma coisa na cabeça, não sei você põe uma coisa na cabeça... Ah, não tiro não. Até conseguir. Até fazer, não é? Também pode levar um tempo, a gente muitas vezes precisa aprender algumas coisas ao longo dessa jornada, mas a gente vai. Eu tô falando só a parte boa, né, gente? Não, tá muito gostoso. Claro que a gente sabe. Tiveram percurso, eu tive que aprender bastante. E aí, nesse caminho, abriu mais ainda a coisa da criatividade. O nosso projeto final, eu trabalhei com gente, eu estudei, né, com gente lá de 7 países diferentes. Uma conexão multinacional ali, de língua, de pessoas, fantástico, uma cultura ali misturada. Essa experiência de você ir para fora, estudar um negócio com gente, é maravilhoso. Surreal. Então, me abriram portas também. E nosso projeto final foi um percurso sensorial. Nossa formatura, assim, a turma se juntou para fazer o trabalho de formação. Como era uma escola de psicocriatividade, uma universidade que a gente ia ter esse diploma, a gente precisava impactar desse jeito. Então, a gente começou a trabalhar narrativas psicológicas através da criatividade e através do sensorial. O espiritual entrando através do sensorial. Às vezes a pessoa chama de outra coisa. Mas hoje, olhando para lá, eu entendi o que estava acontecendo ali, né? Então, a gente fez um circuito de formação, levamos os professores e os convidados para passar um circuito através de teatros, através das ferramentas sinestésicas. Que era o quê? A pessoa começava pela sombra, encarando só seus espelhos, a sombra. E aí, ali já tinha um teatro. E nesse teatro, a pessoa já era impactada, começava a colocar uma sensação de mais denso, né? Mais densidade para ela. E aí, as pessoas... Eu até te mando o texto para você ver depois, porque foi interessante o negócio. E aí, as pessoas ali, já impactadas pela essa narrativa, aí tinha danças mais densas. O primeiro cenário era tudo mais denso, escuro, a pessoa entrando no escuro. Uau. Começa vedada. Tudo com percepção sensorial. Cheiros, visões e calores, tudo assim. Também tato. E o chão tinha coisinhas para a pessoa pisar, ela entrava descalça. Aí depois ela vinha para um corredor, o corredor da aprovação, porque ela tinha que passar por obstáculos. E a gente fechou o corredor todo com mesa, cadeira e balões, e a pessoa tinha que fazer, ela tinha que dar um jeito de sair dali. Só tinha um jeito, que é ela indo. E se estourar balão, se estourar coisa no chão, era terra, era lama, era água. Enfim, ela passava nesse corredor que a gente estava chamando de aprovação, para chegar na luz no último momento. Que a gente estava chamando assim. Então foi muito legal construir isso. E ali eu falei, gente, quero trabalhar com isso. É ali que eu falei assim, isso faz parte da minha vida, eu quero trabalhar com isso. E foi na prática. Fazendo. Legal. Não sabia na prática que você consegue fazer essa percepção também. Então não fica só aqui nos ouvindo. Pega o que faz sentido da experiência e por que você não testa? Você pode viver também essa experiência. Não é? Com certeza. Onde você está com as ferramentas que você tem nas mãos. E aí, me conta que eu já tô aqui, ó, tipo, Netflix. E aí... Eu nem sabia nome de nada. Termina o programa, você vem embora. O que aconteceu? Aí vim embora pro Brasil, fui chamada para trabalhar na Globo. Lá no Sul. Fui lá pro Sul. Eu cheguei. E aí no Sul, porque eu conheci 2 brasileiras lá nesse curso. Uma morava em Porto Alegre e a outra também em Minas. E a de Porto Alegre, eu falei para ela, recebi um chamado da Globo aí no Sul, que é a RBS. Ela falou, eu falei, o que você acha? Ela falou, nossa, super bom aqui, é maravilhoso, pode vir, eu te recebo aqui na minha casa. Nossa! Tudo assim. Ela me recebeu, a família dela me recebeu. Tempo. Olha. Eles me emprestavam carro, me levavam, me buscavam, dava casa, comida. Família de afeto. Inclusive, até hoje, nós somos muito amigas. Como é o nome dela? Aline. Aline. Essa é uma leoa, viu? Quero conhecer já. Maravilhosa. Outra desbravadora foi morar lá no Uruguai agora, pra falar.
E aí fui morar lá, trabalhando sempre com pesquisa, criatividade. Aí me surgiu uma parte de experiência, que é, não sei se você conhece, é User Experience, trabalhando experiências digitais. Eu Uau! fui atender os novos jornais digitais da Globo, trabalhando com experiência, criatividade e entendendo o usuário como eles Como ele, estavam ali, sim, como ele se coloca. se colocavam ali. E aí fiquei 2 anos lá no Sul, outra pessoal, outra. Mais musculatura, né? Meu primeiro contato com a Intelectual. constelação familiar. Hum, Ainda estava mexida com a separação dos meus pais. Sabe como? Porque eu vivi uma fase muito boa lá em Barcelona. Acho que eu apaguei, que eu esqueci. Aí quando eu voltei, eu lembrei, né? Aí quando eu fui lá, minha mãe falou, fiz um negócio de constelação, acho que vai ter aí. Falei, o que é isso? E fui, foi um choque a primeira constelação que eu tive. Abriu, eu vi umas coisas que eu não queria ver, foi um horror. você estava no controle, talvez, Estava ali no ainda. controle, mas não estava assim, sem saber nada, muito aleatório. Aí Sim, na hora que eu olhei para minha família perfeita, que eu achava que era, e no campo mostrou que não era, eu fiquei em chocou. choque. Fiquei em choque e a consteladora falou, eu não vou te salvar, não. E dá um jeito de você fazer uma terapia e sair desse lugar. Assim, pá, Direta, direto. curta. Porque ela não ia se colocar no lugar da minha mãe, né? Sim. E você Que mulher retada. Eu gosto quando eu recebo um chacoalhão, sabe? E pronto, comecei a seguir essa mulher. Toda vez que ela ia lá, eu ia como participante, começava a fazer e gostei muito. Eu falei, gostei. E nesse meio do caminho, eu recebi uma iniciação de um nome espiritual. Da Ananda Marga. Faz iniciações de mundo. Uau, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tem vários lugares. Aí, através da minha irmã também, que eu não conhecia, os negócios vão chegando. Eu falei, eu quero também ser iniciada. Eu quero receber um mantra para fazer todo dia. Eu quero ter uma meditação pessoal para fazer. Incrível. E a mulher não queria me iniciar, não queria. Não. Eu não tinha prática de nada, não fazia nada, não acompanhava nada, aleatoriamente. Você chegou lá e disse, tô aqui. Então, me inicia, obrigada. Nem sabia, porque é óbvio que ela queria que eu tivesse Mas um pouco sabe de o que chão. que é legal? Você estava disponível, você estava disposta. Eu estava numa busca, eu não sabia nem o que. Eu estava Boa. numa busca de mim mesma, que eu não sabia o que, estava atirando para todo lado. Indo em todos os lugares que eu pudesse ter resposta. Legal, legal. E aí? Até que ela cansou de mim e me iniciou. Então, eu recebi meu mantra, meu nome. É uma coisa muito pessoal, né? Então, é como assim, você tem um registro, hoje eu entendo isso através da PGI. Um registro pessoal. Quando você acessa esse registro, tem uma armadura de proteção. É o seu mantra, a sua palavra, a sua voz. Era bem. E aí você ganha o seu. Você acessa o seu. Né? Então, ali eu comecei a falar. E coisas assim, era a minha. Só que eu não acessava a minha essência. Gostei. Isso é bom. É pra dentro, né? Comecei a fazer meditação. Práticas, práticas, práticas. Sentava, não via nada, sentava, não via nada. Ela foi me ensinando a meditar. E aí eu comecei a colocava as minhas músicas, o que eu gostava ali. Prática todo dia, fazia 10 minutos ali de meditação. Aí, menina, eu começava a conectar com o plano espiritual, que eu não sabia o que era isso. Me encontrando, tudo lá em Porto Alegre. Eu acho que foi uma iniciação que eu tive. Você precisava ir lá fazer isso também, né? Isso, foi minha abertura espiritual, de fato. Voltei para cá, recebi uma proposta de emprego para trabalhar em consultoria aqui em São Paulo. Voltei. Eu voltei e comecei a abrir de novo, é multinacional, são empresas. Enfiei em banco, enfiei no Bradesco, aqui por isso que eu vim morar em Alphaville, comecei a atender o Bradesco, seguros, 2 anos, comecei eu tinha 25 anos, já liderava uma equipe de 30 pessoas. Que incrível. E começava a comandar 10 projetos ao mesmo tempo, e tava, tipo, achando que eu era líder, gestora ali, achando mesmo que tava. E eu olho para trás e falei, gente, né? Petulante, mas ia, fazia, acontecia. Reunião. Ia na matriz lá no Rio, a matriz do Bradesco, ficava no Rio. Adorava viajar.
Adoro. Porque, como era consultoria, tinha passo livre. Vai aonde o cliente está, você se vira, você vai, você cria. Você segue uma rotina que vem do fluxo, O fluxo. da E eu tinha necessidade. a liberdade de criar e propor para o cliente. Legal. Mesmo que o cliente falava, nada a ver isso aqui. Eu sentei numa bancada do Bradesco dos executivos, o Trabuco, que era vivo ainda, para apresentar uma proposta de criatividade para eles de projetos. E falando por que o cliente dele estava achando ruim o produto dele. Aí eu levei o cliente dele para falar lá no meio, entendeu? Incrível. Era um choque, eu levava choque assim, para as pessoas. E elas gostavam porque não é sair da minha boca. Eu levava o cliente dele para falar. E aí nisso a gente propunha as melhorias. Aí depois fui chamada para trabalhar numa outra multinacional, que é a C&D, que trabalha com tecnologia. Sempre assim, inovação, tecnologia, digital e criatividade. E lá eu entrei em outras multinacionais, Nestlé, Coca-Cola, e fiquei 2 anos na Coca-Cola, trabalhando com esse pessoal também, em outro cenário diferente. Já tinha tomado um trauma de banco, que eu não queria mais ver banco na minha vida. Para começar, o pessoal naquela época pedia para todos os meus funcionários tirarem a barba. Todo mundo padrão. É terninho, é preto, sem barba, todo mundo escovadinho e pronto. Só vai para reunião assim. Nossa. Tanto que um dos chefes lá falou assim, não leve esse libanês para reunião. Ah, tinha uma barba aqui. Assim. Eu falei, esse lugar não é pra... E lesando a tua essência tão criativa, Isso, aí tão leve, da menina lá dos desenhos, sonhadora. Tudo isso te compondo e te maltratando. Aí eu não estava percebendo. E aí comecei a ficar fechada. Fui para esse outro lugar também, mesma coisa, adorava Coca-Cola, ia para Fortaleza, ia para o Ceará, ia para um monte de lugar assim, trabalhava. Fiquei em Salvador 1 mês trabalhando com os ambulantes lá, com a Coca-Cola, fazendo o cenário da Coca para os ambulantes, que foi uma outra proposta que eu achei maravilhosa também, que é um pessoal que não tem CPF direito. Não tem voz, não tem voz, vez. não tem crédito. E a Coca queria entender como eu atendo essa pessoa que eu não consigo saber nem quem é Uau! no sistema. Uau! E tudo isso, sabe como é que eu vejo? Que é o que você precisa entender. Tudo que vai nos acontecendo, por isso que eu gosto sempre de bater esse papo aqui no podcast, que é tão rico, é tão profundo. Tudo que nós vamos permeando, por mais simples e das experiências mais complexas, nos constroem para que nós acessemos cada vez mais a nossa essência. Eu costumo dizer a nossa matriz original. E aí? Então, Coca-Cola, eu quero chegar no arcangelismo, eu já estou aqui assim, né? Estou querendo chegar lá. Então, Certeza que elas também. também, bora. Então, vou adiantar bastante a história. Chegou em 2018. Mas você estava lá nessa dinâmica, então, ainda. Business, né? Business. Você vê que eu casei com trabalho, né? Até então. Total. Casada com trabalho, ele fazendo a luta, casada com trabalho. Tive um relacionamento forte em 2017, 2018 ali. Quando o relacionamento rompeu, eu entrei na minha ferida da separação de pais de novo. Eu achei que estava resolvida. Gente, esse negócio vai e volta, vai e volta, vai e volta. Olhar o tempo todo. Entrei numa crise. E aí pronto. E aí minha autoestima foi lá embaixo. E eu não... E comecei a fazer coisas com a barriga. Até que eu conheci um negócio assim, Arcanjo Miguel. Eu fui num ritual, eu comecei a ir em vários rituais, né? Você sempre gostou, Sempre né? gostei, eu ia e me enfiava nessas coisas todas. A saída que fala, né? Essa fase chegou. Então, me enfiava. Eu fui num ritual xamânico porque eu fui descobrir meus animais de poder. Por isso que eu te falei também do leão, né? E eu fui descobrir meus animais de poder. Teve uma menina que falou lá assim, tem muito anjo com você. Procura, chamava Casa de Miguel na época. Faz um curso lá pra você entender isso. E você, Aí, curiosa? Fui lá, me atinei. Lá, quando eu abri o site dele, só tinha 5. Arcanjo Miguel, nem lembro o nome. Na hora que eu vi Arcanjo Miguel, espada, não sei o que, eu falei, quero isso mesmo. E quando eu cheguei lá, você não pode fazer, porque você não começou do começo. Tem que ter um processo, tem andares, patamares, degraus. Ah, uma ordem. Uma ordem, tem ordem. Pode chegar querendo que você quer. Pode chegar lá nas cabeças já direto, né? Tá, então qual é a ordem que eu tenho que fazer? O arco 1.
faz o ARC 1, que é o primeiro, para você ter o contato com essas energias, ser apresentado para essas energias. Processos e degraus que você é apresentado para energias divinas. Uma coisa é eu sentar no meu cantinho, fazer uma oração. Outra coisa é quando você é apresentado e você É outra diferente. coisa. E Você muito tá- sério. Chega, tô arrepiada. é uma patente mesmo, Tá. é o espiritual, né? Uhum. É legal, é que eu não entendi ainda naquela época e também o curso 1 não fala isso. Só não entendi. E beleza, fiz, me iniciei, foi um curso mais rápido, entendi as frequências, parti para o ARC 2, fiz o 2 também, parti para o ARC 3, que era onde que eu queria, o Miguel. Aí Aí você chegou! Eu queria Arcanjo Miguel, por quê? Ele era o meu regente, para eu fazer minha missão aqui. Aí por isso que o negócio estava me chamando. E eu não senti um incômodo no negócio, falei, gente, que coisa é essa? O que é isso? E não tinha explicação psicológica. Às vezes a cabeça quer entender uma coisa que não tem explicação psicológica, lógica que você quer. O negócio é frequência, energia. E a gente quer levar tudo pro racional. Quer levar tudo para o racional. Quer pôr na caixinha, né? Isso aqui é isso. Modelo cartesiano não se sustenta mais. Ele já não traz mais as explicações. Ele nos limita. A gente precisa sair dentro do campo filosófico jurídico, né, que é de onde vem a minha primeira escola. É como a gente diz, do working, é tudo ou nada, é certo ou errado. É regra que exclui uma outra. A gente está numa era muito mais principiológica, de muito mais ponderações, de muito mais soma, de multiplicação, de agregar. Mas então você chegou em Miguel. Experimentar. Chegou em Miguel, falou, cheguei aqui. Mas você sabe que a Nossa, energia que de incrível. Miguel- Tá. Incrível. Não, incrível. Tô aqui só. Observando. Se tiver muito doido esse papo, gente, comenta aí que a gente explica tudo, né? E vocês, elas vão falar com você, não, mas tá super, elas entendem demais. Maravilhoso. Miguel é o regente do planeta Terra também. Arcanjo Miguel. Quando a gente fala arcanjo, anjo, a gente foca num ser de asas, né? Sim. Faz espada. Ai, cavalo, total. né? Uhum. Aí é Forte. forte, né? A frequência dos arcanjos são energias inúteis. Quando chega na nossa esfera humana, a gente interpreta como essas formas. Porque às vezes alguém que tem uma mediunidade ou consegue canalizar vê essas formas. Por exemplo, tem uma passagem bíblica em Ezequiel que fala que Ezequiel viu umas rodas. Já viu isso? Sim. A visão de arcanjo dele e anjo era através das rodas. Eram outras figuras que na interpretação dele, de linguagem e bagagem que ele tinha, ele via dessa forma. E é possível dizer que, então, cada pessoa, como, por exemplo, a Leoa que está nos assistindo e que talvez teve uma percepção, acessa essa frequência com um desenho diferente? Legal. Com certeza. Às vezes você acha que o seu guia é um leão, pode ser um homem alado, um leão alado. Tá? Sim. Que você vê. Então, tudo bem, gente. Não se preocupe, por isso que eu trabalho imaginação e lúdico, porque a pessoa acessa de várias formas. Isso chega para você de acordo com a sua bagagem, com o seu cenário. Não tem nenhum julgamento nem preconceito. Eu achei legal demais. Uma coisa é o anjo para mim, outra coisa é E tá tudo bem. tá, ô, menina, isso vai, segue. Porque ali você se encontra, é a sua essência. Não é só eu te falando, o arcanjo é isso. Você não vai conectar com a minha verdade, porque você tem a sua. Então é isso que importa. E aí eu fui fazendo, fiz Miguel, fiz Gabriel, fiz Rafael. São 10 arcanjos no total. Todos, me formei todos, fui passando de grau em grau. Aí comecei, agora você pode atender sua família, agora você pode atender as pessoas, o bairro, agora eu posso atender o planeta. É como se você fosse tendo permissão. Isso. Tá, Abertura de legal. permissão. À medida que você vai ganhando mais outorga e permissão, sua responsabilidade aumenta. Então, por isso que eu tenho, às vezes, cuidado de falar as coisas, porque quem está ouvindo precisa de certa responsabilidade. Conhecimento é responsabilidade. É você saber o que você vai fazer com isso. E aí me formei em todos os graus. E hoje me formei na teologia também. E hoje eu posso iniciar as pessoas nesse caminho também. Fala para nós um pouco mais da teurgia. Né? Você já. E eu imagino, eu sinto, na verdade, eu sei que vocês também, quantas dinâmicas foram se descortinando para ti.
né? E que foram necessárias, volto a dizer, porque você se permitiu lá, a menina do desenho que vendia os desenhos a R$ 1. E aí fala para nós, você foi nessa jornada e como é que surgiu a teurgia e quem se interessa, se quiser ler alguma coisa a mais, e obviamente te procurar, Sim. mas Ótimo. fala para nós. Eu tenho um livro do Ark 1 que ele explica o que é isso, arcangelismo na Terra. É o próximo grau de evolução da humanidade, que aí eu fui entender à medida que eu fui fazendo os cursos, né? A evolução da humanidade, gente, Arcanjo Miguel regendo o planeta Terra, você sabe que está tendo uma transformação, uma transição. E está separando o joio do trigo, literalmente. Então, se você se conecta, você sente isso, essa frequência está te levando para um outro nível. E cada um está num nível diferente. Então, nesse livro do Ark 1, que é gratuito, se eu posso mandar para você, explica direitinho o que são essas frequências, o que são os arcanjos, o que são os anjos. Arcanjo, né? Arcanjo é o chefe. Arcanjo Miguel é o chefe. Abaixo dele tem os anjos. Então, você tem um anjo guardião. O seu anjo guardião está ligado a qual frequência, a qual esfera, né? A qual chefe desse, né? Então, tudo tem ordem, tudo tem hierarquia, tem organização. E os arcanjos são os reguladores do sistema, das ordens, dos planetas, das profissões, tudo. Aí você começa a entender que tem um porquê. Realmente tem um porquê as coisas. Nada está aleatório. Esse papo não é aleatório. Você que está ouvindo aí não é aleatório. Não existe acaso, né? Não. E aí tudo é no lugar certo. Você ouvindo aí, você está ouvindo na hora certa. Incrível. E primeiro, essa transformação então veio para ti. Foi o que você falou. Você foi. E é incrível, porque também tem uma sabedoria aí que você precisa pegar. Se você observa a história de Má, foi o que ela falou. Ela chegou ali diante de uma percepção de que ainda havia uma dor diante da história do sistema familiar, do relacionamento dos pais dela. Ela vai, vive uma experiência relacional. Essa experiência relacional, mais uma vez, te permite ir mais fundo na ferida que já estava ali. E você falou uma coisa tão poderosa, que é exatamente o que muitas de nós vivemos. Quando a gente olha para a nossa família como essa família perfeita, e eu também vivi o movimento de separação dos meus pais, e não bastasse ter vivido a época, eu estava completamente disfuncional nesse sistema, eu cursava a faculdade de Direito, e a época, tá tudo bem, eles me trouxeram essa responsabilidade, olha, como você faz direito, principalmente ela, porque o desejo era dela, ele naquele momento já não topava tanto, e ela disse, você consegue o advogado, você resolve para mim, porque você sabe que sua mãe não entende das coisas. E eu também sou muito grata a um professor da minha graduação, que hoje é o padrinho do nosso filho caçula, é um amigo, é um irmão e que se disponibilizou. É sempre sobre pessoas. Quantas pessoas foram importantes, te cedendo uma semana na casa, foram importantes na tua vida? E na época a gente estava passando por muita dificuldade financeira, até pela crise que eles estavam vivendo, que era uma crise enquanto sócios e uma crise no casamento. Eles tinham um comércio. E ele disse, olha, Sabrina, se você fizer a peça, imagine a dinâmica do sofrimento. Se você fizer a peça do divórcio, eu assino e não te cobro. Fui eu que construí o divórcio deles. E é verdade que eu também, assim como você, eu não tinha me dado conta do impacto que isso tinha gerado, porque eu sempre vesti a armadura da mulher muito forte, da mulher e da menina, que eu só tinha ali a época 19 anos, 20 anos, indestrutível, né? Então já tem mais de 22 anos. Então era aquela que dizia, tá, vem que eu bato no peito, corta pra mim que eu, né? Se é um problema, então vamos resolver. Só que isso também custa. Claro que resolver o problema é muito bom, mas a gente muitas vezes precisa entender e sentir as experiências que a vida nos traz. Porque na hora que a gente se coloca para resolver, o mental vem... Aí o meu sonoide fala assim, espera aí. Só que ele fica todo acumulado. E eu, quando eu fui me dar conta, estava toda a dinâmica emocional acumulada, né? E aí, o que é lindo de ouvir você contar é que é uma experiência para nós, é que ela chega lá dizendo assim, nossa, eu já quero estar aqui, né? Assim também na iniciação. Mas a gente vai vivendo os processos, sendo autorizada, se permitindo, deixando esse fluir. E aí, hoje... do que ela falou, ela já pode iniciar outras pessoas. Mas vamos imaginar que você
está aqui justamente nessa mesa poderosa e você montou agora, que eu já quero te dizer que eu senti um começando do zero o arcangelismo. Acho que você merece, a gente merece ter um curso seu para que as pessoas entendam mais. Já existe. Ai, que bom, que bom. Então já fala pra gente que a gente vai colocar na descrição. Mas imagina que em 2 minutos você precisa nos dizer, para quem está interessado, do zero, como começar a conhecer e a acessar esses lugares. Tá. O arcangelismo, se você quer trilhar esse caminho, se você sente esse chamado, porque isso já está latente em você. Eles E vão como te é que elas preparar. sabem que está latente? Porque elas não sabem. Ah, muito bem. Então, se você já sentiu assim, eu preciso me conectar mais comigo, eu preciso Pronto. saber quem eu sou. Pronto, top. Eu não sou isso tudo que eu estou vivendo aqui, e eu sou mais que isso. Eu sei que existe uma coisa maior que eu ainda não sei o que que é, porque no início eu não sabia o nome de nada, eu só sentia assim, eu preciso buscar. Buscar o quê? Você está buscando o quê? De pergunta. O que você busca na sua vida? Sua essência, verdade, sua autenticidade. De tanto que a gente se molda na vida, a gente para de ser autêntico, a gente quer ser sempre igual ao outro. A sua autenticidade, a sua essência é seu bem mais precioso. Porque nós fomos construídos, semelhantes a Deus, para cada um que está ouvindo aqui, fazer uma coisa diferente. Você tem um dom e talento diferente, específico, só você veio fazer isso. Quando você não acessa isso, você fica sendo igual à manada, igual à multidão, mais uma multidão. Quando você se conecta com isso, que é o caminho do arcangelismo, você coloca isso para fora. Você coloca os seus dons e talentos para fora. Você começa a descobrir quem você é de fato. Você começa a acessar o que você veio fazer aqui como missão, como servir, como propósito. E você para de se prejudicar, de entrar em furada, de bater cabeça, de andar Perder tempo. Perder dinheiro, tempo, tudo. Então você se conecta realmente. Você assume, o que eu falo assim, assume o seu trono, é porque você tem um trono de nascença, você veio lá do início. Tem uma parte do arcangelismo da teologia que a gente estuda assim, as 3 funções de Deus. São 3 funções maiores, assim, resumidamente, né? Criar, organizar, nutrir. Legal. Dentro do organizar, temos as frequências dos arcanjos, né? Então, a ordem é super importante, tanto no plano espiritual quanto na matéria. Se não tem ordem, não está funcionando, é caos. E no caos nada se cria, né? Fica tudo bagunçado. Então, a ordem se faz necessária. E os tronos, a gente começa a conversar, é a boca de Deus, supondo, né? Você nasceu de um trono da boca de Deus. Você é uma parte de Deus. E aqui embaixo nós estamos co-criando com Deus. É essa a conexão que a gente faz nesse caminho. Quando eu estou co-criando, eu descubro quem eu sou. Eu descubro qual é a minha frequência. Eu descubro quem que eu estou mais afinizado. Com qual energia eu estou mais afinizada. Se eu sou para fazer A e estou fazendo B, por que momento da minha vida que eu me perdi aqui e desconectei da minha verdade? Então, é Incrível. mais ou menos por esse caminho. Engraçado, tem muita conexão no nosso trabalho, surreal, só que a gente só utiliza nomenclaturas diferentes. Tá. Eu digo sempre para elas sabem, vistam-se de vocês mesmas. Essa é a melhor roupa material, almática e espiritual que a gente pode vestir. Só que a gente vive um tempo, Mar, para a gente já ir se encaminhando para o final, que o tempo voa, em que parece que tudo que a gente faz é não acessar esse lugar. Porque quando nós éramos meninas, nós duas, aqui nessa roda de cura, e você também vai para tua menina, olha o que você falou. Eu pegava uma panelinha, sempre com a supervisão, e eu passava horas ali, eu fazia comidinha, né? E tinha aquele tempo de cozinha, tanto os baianos quanto os mineiros têm muito isso. A mesa é a broa, é o cafezinho, no nosso caso, aquele bolinho que acabou de sair, minha avó, né, fazia um queijo maravilhoso, caseiro, e eu, inclusive, a menina gulosa, queria comer tudo, ela escondia esse queijo de mim, era uma treta. E hoje a gente vive uma sociedade que nos traz muitas possibilidades em termos de visão, percepção do que é bom. E eu tenho divagado muito sobre isso. A sensação que eu tenho é que cada vez mais a gente se distancia de nós mesmos, até nos gostos, nas predileções, no que a gente ouve, no que a gente come, no que a gente compra, até as escolhas profissionais,
né? Eu trago aqui, inclusive muitas delas foram minhas alunas na época da OAB, que é um estágio muito importante para quem faz a formação de direito, e muitas vezes eu dizia, porque você tem opções de fazer uma seleção dentro de uma sub-área para essa OAB. Por que você escolheu isso? Ah, não, professora, fulano de tal me disse que essa é uma matéria que é maravilhosa. Eu falei, mas você gosta? Não, gosto não, mas se fulano disse que essa matéria... É só um exemplo de tudo que a gente está fazendo no macro. E aí, vem tantas histórias na minha cabeça, me lembrei de uma amiga nossa, que em meio à pandemia ela falou, gente, eu estourei todos os limites de cartão, eu estou pesando 90 quilos, porque tudo que aparecia no meu Instagram eu comprava e comia. Eu estou citando micro exemplos, mas se nós olharmos como observadoras de fora, talvez nós, em que medida não estamos fazendo isso conosco? Ontem eu tirei uma foto de uma árvore, quando eu saí ali da academia, e eu fiquei olhando para a árvore e disse, nossa, ela sabe quem ela não tem dúvida, ela tem raízes firmes, ela espera o tempo de cada coisa, nem sempre ela tem flor, nem sempre haverá fruto, ela tem a sua própria estrutura. E aí eu fiz essa pergunta no meu Instagram. E nós? Será que nós não nos esquecemos que a gente também é natureza? E que há um tempo para cada coisa e que nós também temos o molde, as raízes, né? Um florescer, um fruto específico. E a gente quer dar o fruto do outro. E aí, que legal que você falou, ficou top, porque você disse, olha, se você está nessas situações, então você precisa olhar para esse lugar. Mas eu quero que você traga a mensagem que vem agora, neste exato momento, no tempo e no espaço, e que vem desse teu pulsar, dessa tua conexão, que para mim é visível, e é enorme, é imensa, e ela está muito presente aqui nesse podcast. E que vai sempre ser lembrada por esse momento da gente. Que bom. Vamos lá. Eu vou tentar puxar aqui uma frequência para você, fora do tempo e espaço natural que a gente tem agora. Possa acessar em qualquer momento. É o seguinte. O tempo de espera para você ser acabou. Por quê? O chamado já está latendo e já está batendo para todos vocês. Como eu falei desde o começo, não é aleatório. O tempo de espera acabou. Agora é você se conectar com você, conectar com sua essência. Não sei por onde começar. Começa um passinho de cada vez. Pode fazer sozinho na sua casa. Tá? Escolher uma música. Se você gosta da natureza, melhor ainda. A natureza conecta muito. Mar, natureza, florestas, tudo. Tenta, se escuta. Sua voz interior está pedindo. E aí você começa a fazer. Não espera mais. Vai se anular. E nós estamos, todo o planeta Terra está separando o joio do trigo. Conecta com a sua missão. Conecta com o seu propósito. Conecta com o seu serviço. Conecta com a sua alma. A alma falando com você não é a mente tagarela que fica... Isso não é a alma falando. Silencia sua mente. Conecta com você, porque você vai sentir nitidamente na hora que esse canal vem. E aí é sutil, gente. É uma mensagem que vem, você sente no coração. E quando vem essa mensagem, você fica em paz. É aquela sensação assim, nossa, que conforto, que alívio, que é isso. Emoção. Calma, falando. E aí quando você se escuta, você parte para fazer. Você se preenche. Que linda, gente. Meu Deus. Só agradecer e te dizer que foi uma honra. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Dá pra gente fazer outros tantos papos aqui. Afinal de contas, estamos vizinhas nesse momento e não existe também acaso, né? Não à toa estamos na mesma localização geográfica hoje. E eu queria que você, por favor, nos brindasse com seu Instagram, né? Trouxesse onde as leoas irão te encontrar, falar contigo, né? E acessar mais informações e ter um encontro contigo e acessar os teus movimentos. Fala para nós. Maravilha, gente. Eu também tenho um podcast, que é o Benza Deusa Podcast. Acessando essas frequências todas, a gente conversa muito. Sabrina foi lá, vai ter um episódio com ela. Uma delícia. Maravilhoso também. Então, benzadeusa.podcast no Instagram. E no YouTube você acha também o Benza Deusa.
E eu estou fazendo todos os meus trabalhos, mentorias, cursos através lá dessa plataforma, e lá vocês encontram. Se quiserem mandar mensagens particulares, sentiu esse chamado no coração, porque isso é muito pessoal, né? Sim. Manda que a gente conversa. Que delícia. Então, e no Insta é @benzadeusa.podcast. @benzadeusa.podcast. Vá falar com ela. Gratidão. Obrigada a você. Muito, muito especial nosso papo. Muito feliz. Tenho certeza que a gente vai levar uma mensagem muito além do que nós até imaginávamos. E deixa seu feedback, curte, comenta, compartilha. A gente deseja para você tudo de mais excepcional, sendo você mesma. E é como você disse, você usou uma frase muito forte: o tempo da espera acabou. Estamos no momento de fato de separação do joio do trigo, e nós que somos mulheres despertas, não temos mais o que esperar. E não tem o que temer. O erro faz parte da jornada, né? Porque a gente aprende errando, fazendo, acontecendo, indo para a vida, né? Sensacional. Bora. Muito bom. Simbora. Um beijo, Leoa, e até o próximo episódio.